certinho, estamos... Bom, novamente, boa noite a todos, boa noite quem já está aqui conosco, a Daniele, o André, Kátia, a Diana, é um prazer estar com vocês. Eu já mandei uma apresentação minha no grupo, né, mas eu vou falar um pouquinho mais sobre mim, sobre a nossa instituição, para que vocês possam conhecer melhor. Tá? Eu sou Lúcio Escobar, sou filósofo, antropólogo e psicanalista. Então, estou na psicanálise aí, eu vou permitindo aqui as pessoas, só um minutinho. Deixa só eu já para o máximo de pessoas possíveis. Estou na psicanálise já há 20 anos, né? Raquel entrou aí, Kátia, sejam todos bem-vindos, Ruth, Marcos, sejam todos bem-vindos. Eu estava falando, deixa eu só me apresentar um pouquinho, estou na psicanálise já há 20 anos, né? Já desde 2003, que eu já leciono psicanálise em algumas universidades aqui no estado. E sempre foi muito... hoje eu costumo dizer que hoje nós temos um tempo, né, muito próspero para a psicanálise. Na minha época era um pouquinho mais difícil. Na minha época a gente tinha uma série de conflitos aí para que a gente pudesse exercer a psicanálise, mas se deu uma boa briga nesse período. Hoje a gente está tranquilo, hoje a gente já está aí podendo exercer sem problemas. Eu não sou psicólogo, tá? A minha área é filosofia, então eu venho da filosofia. Atualmente eu sou doutorando em psicanálise e nesse momento a gente vai conversar um pouquinho sobre O Sujeito Lacaniano, que é um livro de Bruce Fink, que eu acho que todos vocês já têm aí, né, o livro. Deixei a cópia em PDF, eu vou acompanhar aqui com vocês, PDF, tá? Mas antes da gente iniciar, hoje a gente vai começar um pouquinho da leitura através do prefácio mesmo, porque, assim, esse livro é muito interessante, o próprio prefácio desse livro já tem coisas incríveis para você notar, né? A gente também vai conversar um pouquinho, vai introduzir um pouquinho algumas coisas sobre alguns conceitos básicos lacanianos, né? Como é que é estudar Lacan, como é que a gente vê isso. E eu gostaria de contar, obviamente, com a participação de vocês, tá? É muito importante que a gente converse, né? Quando a gente discute, né? Quando a gente discute sobre algum tema, sobre alguma coisa, quando a gente fala, quando a gente expõe aquilo que a gente entende, a gente absorve muito mais, a gente retém muito mais de memória aquilo que a gente está aprendendo. Então, eu queria, dentre algumas dicas que eu vou dar para vocês, uma das dicas é exponham aquilo que vocês pensarem sobre o que a gente vai conversar, o que a gente vai falar, exponham aquilo que vocês pensarem. Não fica importando se isso não está muito bom, esse comentário talvez não seja o melhor. Se tem uma coisa que a gente vai aprender lendo e refletindo sobre Lacan, é que nada está completo. Então, não adianta a gente ficar buscando algo que esteja perfeito. Não, eu só vou comentar quando eu estiver entendendo perfeitamente bem sobre o assunto. Não existe. Esqueça. Essa é a primeira dica que eu vou dar. Nunca vai estar completo, nunca. A falta, né, a falta constitucional é um conceito básico no Lacan. O ser humano ele é faltante por natureza. Então, se a gente for esperar alguma coisa para a gente poder agir, para a gente atuar, achando que nesse momento eu vou estar completo, né? Não vou falar nada porque eu não sei, porque estou... Não, isso a gente tá alimentando, na realidade,
uma fantasia, né? Uma fantasia que é só uma fantasia mesmo, não tem nenhum lastro aí com a realidade. Então, por mais que a gente saiba, por mais que a gente estude, por mais que a gente leia, nunca vai estar completo. Sempre vai ficar um resto, né? Sempre vai ficar uma coisa que vai faltar, sempre vai ficar um restinho, né? E a gente vai vendo isso de acordo que a gente vai aprofundando na leitura, de acordo com como a gente vai aprofundando aí nos capítulos do livro, a gente vai entender isso. Então, essa é uma dica que eu dou para vocês. Aquilo que vier à cabeça de vocês sobre o assunto, obviamente, assim, para a gente não sair muito do assunto, para que a gente otimize bastante o nosso tempo. Pode falar, pode expressar, tá? Eu não costumo fazer nenhuma censura aqui. Fique livre para comentar. Eu acho que isso é muito importante, tá? Se você já leu, você quer trazer uma colaboração, pode ficar extremamente livre para isso. Obviamente, quem vai fazer isso de forma organizada para poder a gente otimizar nosso tempo, né? E a gente tirar um proveito desses encontros, tá bom? É importante que a gente tenha lido pelo menos o básico de Freud, tá? Então, a gente está começando a ler sobre Lacan, pelo menos aqui, nesse grupo, aqui nesse momento, né? Eu acredito que talvez vocês tenham alguma leitura prévia de Lacan, mas, para aqueles que não têm ainda nenhuma leitura prévia de Freud, é muito importante que vocês compreendam, pelo menos, os conceitos básicos da teoria freudiana. Por quê? Porque o que Lacan vai falar é sobre a teoria freudiana. Então, Lacan ele vai trazer uma reinterpretação dessa teoria, né? Ele vai trazer uma nova forma de visualizar a teoria freudiana. Então, para a gente entender Lacan, obviamente, a gente precisa ter uma base, a gente precisa partir de uma base. E a base é sempre Freud. Tá? Então, é muito importante a gente ter lido pelo menos alguns textos básicos de Freud. O que são os textos básicos de Freud? Eu diria o texto sobre o inconsciente, de 1915, o texto de os xistes de sua relação com o inconsciente, as três teorias sobre a sexualidade infantil. Então, são textos básicos de Freud que é muito importante a gente ter lido para que a gente não fique muito perdido quando a gente entrar em alguns conceitos. Lucy Fink, ele tem uma linguagem muito interessante. É um autor que eu gosto muito e eu tenho muitas coisas dele aqui, porque é um cara que desceu um pouquinho daquele pedestal, né, daquela coisa do acadêmico, eu só falo para uma rara elite dos iluminados e coisa e tal. Então, Bruce Fink, ele desce um pouco desse pedestal, e ele, muitas vezes, ele diz, inclusive, nos seus textos, que ele vai falar para pessoas que ainda não têm nenhuma base prévia em Lacan. Então, se você não tem nenhuma leitura prévia em Lacan, ele traz algumas coisas de maneira assim, de maneira mais decodificada, né? Não vou dizer nunca que é simples, porque Lacan, em momento nenhum, vai ser simples. Então, é complexo, mas dá para a gente entender. Então, a gente vai buscar essa compreensão. A gente vai seguir esse livro, então, possivelmente a gente não lê todo, mas eu vou pegar aqui alguns capítulos principais, que falam sobre alguns conceitos principais, e eu acredito que com esses nossos encontros, isso vai facilitando a leitura de vocês, tá? Bom, vamos fazer antes um convite para vocês, depois conheçam o meu livro, tá, gente? Eu estou lançando um livro essa semana, chama-se O Paradoxo do Amor, que ia falar um pouquinho deles para vocês. É um livro que eu estou lançando, e eu vou estar lançando aqui na minha região, agora quarta-feira. Mas a gente está fazendo uma pré-venda, se você quiser adquirir. É um livro onde a gente fala sobre o amor. E Lacan tem uma frase que diz que toda demanda do ser humano é uma demanda de amor. Mesmo que a gente não ache que é uma demanda de amor, porque tudo começa com aquele desejo de ser amado, de ser aceito, né? Aquela coisa infantil, e muitas vezes a gente arrasta isso para a vida madura. E eu falo aqui de um paradoxo que a gente vive,
que às vezes muita gente vive esse paradoxo, que é quanto mais a gente quer se aproximar do amor, mais às vezes a gente sente que ele se afasta. Então a gente faz uma força para agarrar, para se aproximar e parece que o amor se afasta. Então a gente vive muitas vezes dentro desse paradoxo. É um paradoxo inconsciente e a gente precisa entender que para sair desse paradoxo, a gente precisa entender que existe uma dicotomia entre necessidade e capacidade, que são dois polos dessa relação, e a gente precisa entender como sair desse processo da necessidade e alcançar o processo, o estágio da capacidade de amar. E aí eu trago Lacan, eu trago Melanie Klein, eu trago Dona de Winnicott, todos esses autores para a gente ler esse tema que é tão importante, que é sobre o amor. Então, caso vocês se interessem, me procurem no privado e eu falo como é que é a forma de vocês adquirirem. Tá bom, gente? Eu queria também conhecer um pouco de vocês, né? Aqueles que quiserem falar um pouquinho sobre o percurso que vocês têm feito aí na psicanálise, para a gente se conhecer um pouco, né? Fiquem à vontade. Um de cada vez. Boa noite a todo mundo. Oi, prazer, Lúcio. Prazer estar aqui, muito bom. Eu chamo Raquel, né? Sou psicóloga, psicanalista daqui de Uberlândia, Minas Gerais. Onde você está? Fiquei curiosa. Estou na Bahia, estou no interior da Bahia, chamado Feira de Santana. Ah, que maravilha, sim. Então, estou falando aqui de Minas, né? De Uberlândia. Sou psicóloga há mais de 20 anos, aí, né, atuando na clínica. Venho estudando os autores da escola inglesa a vida toda, e de um tempo para cá resolvi estudar o Lacan. Estou gostando, achando muito difícil, como sempre, mas é fantástico, né? É apaixonante, assim. E parece que ele coloca os outros meio que no chinelo, assim, a impressão que eu tenho. É que ele consegue superar mesmo, assim. Então, eu estou tentando, né? Estou aí. Eu gosto muito também dos autores da escola inglesa, tá? Então, eu estudei muito Melanie Klein, Dona de Winnicott e tal. Sim. Mas Lacan, ele tem uma divergência, ele tem uma séria divergência com a escola inglesa, né? E, inclusive, ele sai daí, do IPA, né? Ele é expulso do IPA, porque ele ficou muito divergente mesmo. Sim. E, na verdade, quando Lacan propõe o retorno a Freud, né, já comentando um pouco de Lacan, que hoje o nosso encontro é mais um esquenta mesmo, né? E é muito interessante esse aspecto. Quando Lacan ele propõe o retorno a Freud, exatamente por entender que os teóricos da escola inglesa estavam muito focados. Teve um momento da escola inglesa que eles focam muito no ego, né? No ego, nos processos da consciência, e aí fica muito aquela coisa de não, bora só aqui ver aqui o ego, né? Fortalecer o ego, né? Então tem uma história de fortalecer o ego da pessoa. A impressão que dá, Lúcio, é de uma adaptação do sujeito à realidade. Isso. Aí isso me incomoda, vem me incomodando. E aí eu estudo o Winnicott há muito tempo, assim. E a vida inteira brigando. Como é que pode negar a pulsão de morte? Então, assim, eu resolvi parar de brigar com o Winnicott. Falei, chega, eu vou tentar o Lacan e resistir muito, mas, assim, essa questão do Winnicott negar a pulsão de morte não desce, não consigo. Não estou mais conseguindo trabalhar com essa ideia. Pois é, então parte muito por aí, né? Dessa questão de adaptação, de fortalecer o ego, né? E aí, Lacan ele vem dizendo assim, como é que a gente vai fortalecer o ego, que muitas vezes o ego é o nosso oponente na análise, né? Sim. O ego se opõe com suas resistências. A gente vai fortalecer por quê? A gente vai dar espaço para que ele crie mais resistências, né? Então, Lacan diverge muito dessa questão, e é isso que ele diz que ele está retornando a Freud. Na realidade, quando ele fala do retorno a Freud, ele frisa bem que é um retorno exatamente à primeira tópica, né? Dessa visão triádica de inconsciente, pré-consciente, inconsciente. E só que ele vai fazer isso através basicamente, de dois autores. Não são dois autores, né? Lacan, ele é um intelectual francês,
ele tem uma proximidade com o pessoal da arte, né, principalmente do surrealismo, Salvador Dalí, né, com os poetas, mas ele utiliza nessa referência, né, no que ele chama de meu ensino, ele vai utilizar dois autores, um é o Claude Lévi-Strauss, que é um antropólogo estruturalista, tá? Que ele vai tirar muitas coisas, a noção de estrutura, né? Mostrando que o inconsciente é essa estrutura que está ali abaixo do nível da consciência, que a gente não consegue perceber. E também o Ferdinand Saussure, que é o linguística, né? Que foi quem escreveu linguística, os estudos de linguística geral. Na verdade, foi escrito pelos alunos dele. Então, ele vai pegar esses dois autores e vai estruturar o que ele chama de um meu ensino, né? Está dando um pouquinho de interferência, Raquel, teu microfone. Vou pedir para você mutar ele. Quando você for falar, você desmuta. Porque a gente vai gravar para não ficar dando interferência na gravação. Bom, então é um pouco disso, né? Então a gente vai pensar nisso, nesse retorno a Freud, né? A gente vai introduzir um pouco de Lacan. Tem alguém que mais que queira falar um pouco, queira se apresentar? Bom, mais ninguém? Bom, então vamos lá, a gente vai se conhecendo aos poucos, vocês vão falando aí aos poucos, a gente vai se conhecendo aos poucos. Bom, então voltando aqui para Lacan. Eu dou uma outra dica também, que eu gosto muito, os livros do Marco Antônio Coutinho Jorge, tá? Muito interessante para quem está estudando Lacan. Então, se possível, leia. Muito legal, assim, é uma boa base. Por mais que o Bruce Fink ele decodifique um pouco, a gente vai notar que durante os capítulos do livro vai ver uma certa complexidade. Então, ele já adverte sobre isso. O capítulo primeiro, é um capítulo mais simples, tá? E ele tem um pouco mais de simplicidade, inclusive na linguagem, mas ele já nos adverte que nos outros capítulos seguintes, os graus de complexidade vão aumentando, tá? Então, assim, é bom a gente entender isso. Não dá, gente, para a gente simplificar completamente Lacan, é complicado. Uma outra coisa que eu gosto muito de falar é o seguinte, e eu acho que às vezes parece uma coisa meio sem sentido, mas quando vocês começarem a aprofundar no estudo de Lacan, vocês vão entender isso. Não queiram compreender tudo imediatamente. Não dá. Tá? Não dá. Não dá para compreender tudo de cara. Não vai dar. E uma coisa interessante é que esse estudo da psicanálise, vocês vão. Uma das grandes lições que a gente tem é aprender a lidar com a angústia. Tá? Aprender a lidar com a angústia. Então, estudar psicanálise, estudar Lacan, vai trazer angústia, certo? Vai trazer angústia, é igual o atendimento, a clínica, a gente não quer se livrar da angústia. A angústia não é algo que a gente quer se livrar. A angústia é o nosso material de trabalho. Mas estudar Lacan também vai trazer um pouco de angústia. Por quê, gente? Porque vai trazer coisas que eu não estou acostumado, vai trazer coisas que não é o que eu costumo, não vai ser a minha zona de conforto, tá? Então, vai trazer coisas novas. Então, não dá para eu avançar sem me deparar com um estranho, sem me deparar com algo que eu ainda não sei. Então, isso traz um pouco de desconforto para muita gente, mas se a gente consegue vencer essa angústia, tá? Vencer essa angústia e persistir, aí a gente chega no objetivo, que é ter uma compreensão razoável, tá? Então, durante anos vocês vão estudar e durante anos vocês vão ampliar a compreensão de vocês. Então, é muito bom a gente falar disso, para a gente não ter aqui ilusão de, eu saí dessa reunião, eu não entendi nada e tal. Normal. A gente vai
a gente vai entendendo aos poucos e a gente vai vendo isso aos poucos. Pode falar, Raquel. Só para comentar que tem uma pessoa querendo entrar no grupo, parece que não está Bom, conseguindo. Está lá no deixa, WhatsApp. deixa eu ver aqui. Eu acabei de ver lá no Zap. Para mim não está aparecendo, não. Para mim, todos que estão. Ela se É, chama Francisca, Lúcio. mas quando ela pede para entrar, aparece aqui para mim para eu poder permitir. Ah, entendi. Uhum. Antes disso, eu não tenho como fazer. Ela só tem que entrar no link e tem que pedir para participar. Tá? Eu não tenho nem como ajudá-la. Quando ela pedir para participar aqui, eu libero aqui a entrada. Viu? Sim, beleza. Então, gente, então deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês e a gente vai começando a nossa leitura e a gente vai lendo e a gente vai conversando sobre o que a gente vai ler, tá? A gente não vai, inclusive, a gente não vai ler o prefácio todo. Esse prefácio ele é dividido em duas partes, tá? Onde ele vai falar, a primeira parte ele vai falar sobre subjetividade e a segunda parte ele vai falar sobre objeto, tá? Então, quando ele começa a falar sobre objeto, a gente já traz algumas complexidades e a gente vai vendo isso aos poucos. Vamos caminhando até chegar lá na noção de objeto A, e a gente já. Mas a gente vai conversar um pouquinho hoje, e a gente vai começar a ler, vai começar um pouquinho hoje sobre subjetividade, né? Sobre o que ele começa falando no prefácio. Como eu vinha falando, esse prefácio é muito interessante, já traz muitas informações legais. Deixa eu só compartilhar aqui minha tela. Acho que eu tenho que abrir uma. Deixa eu ver aqui só. Deixa eu só abrir aqui para poder compartilhar com vocês. Estou apanhando aqui para compartilhar. Pronto, acho que agora eu consegui. Vocês estão vendo aí? Vocês estão vendo a minha tela com o texto? Sim, Já está aparecendo aqui, né? Deixa eu só dar uma configuradinha aqui para ficar legal aqui para a gente poder aumentar um pouquinho. Tirar isso aqui. Pronto. Gente, podem me interromper, tá? Se vocês tiverem alguma coisa para acrescentar, para colocar, vocês podem me interromper e a gente vai conversando, tá bom? Eu vou lendo junto com vocês e a gente vai conversando sobre o que a gente está vendo aqui. Mas fiquem à vontade, novamente, eu repito, fiquem à vontade, tá bom? Então vamos lá. Lacan nos apresenta uma teoria da subjetividade radicalmente nova. Ao contrário da maioria dos pós-estruturalistas, que procuram desconstruir e negar a própria noção de sujeito humano,
O psicanalista Lacan acredita que o conceito de subjetividade é indispensável e explora o que significa ser um sujeito, como alguém que se torna um sujeito, as condições responsáveis pelo fracasso em tornar-se um sujeito, levando à psicose, e as ferramentas à disposição do analista para causar uma precipitação da subjetividade. Então, olha, é um texto muito rico, onde já tem muita coisa aí. O próprio prefácio já começa com muita coisa interessante. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui no texto é que para Lacan, deixa eu ver se... Pronto. Tem uma janela aqui, chata, abrindo aqui, que eu não quero... Permitir, vou permitir o pessoal aqui. Então, assim, para Lacan, né, essa questão da subjetividade é extremamente importante e a questão de se tornar um sujeito. E o que ele fala das ferramentas do analista para fazer uma precipitação dessa subjetividade. Gente, o que é que vocês entendem, né? Boa noite, Kátia. O que é que vocês entendem nesse parágrafo aí? Vamos conversar um pouquinho sobre ele, que já tem uma coisa bem interessante aí, que é quando ele fala de uma precipitação da subjetividade. Vocês já viram alguma coisa sobre isso? Já leram alguma coisa sobre isso? O que é que vocês acham que ele está dizendo sobre essa precipitação? Miriam entrou. Boa noite, Miriam. A gente vai entender essa questão da precipitação da subjetividade quando a gente passar pela questão do estádio do espelho, em Lacan, né? Lacan tem um axioma que diz que o eu é, na realidade, um outro, né? O eu é um outro. Então, toda a base de formação do eu, né? Lacan explica na seu conceito de teoria do espelho. Então, na realidade, o que ele está dizendo é que nós temos ferramentas na análise para fazer uma precipitação da subjetividade, ou seja, aquele ser que vem para a análise ali, alienado em um desejo do outro, alienado, né, no outro, ele vai precisar, a gente vai precisar trazer essa subjetividade, ou seja, pegar algo que para ele é do outro, né, ou seja, é o outro que comanda o meu destino, é o outro que decide a minha vida, é o outro, né, trazer isso para mim, fazer isso se tornar meu. É isso que ele fala de precipitação de uma subjetividade, ou seja, é uma realidade que antes eu via que era de um outro, né, e Lacan vai trazer o conceito do grande outro, o que é o grande outro, né? Então, isso aqui é o meu destino, isso aqui foi Deus que quis que fosse assim, isso aqui, eu nasci para isso, né? Meu destino é esse, ou seja, tudo está nas mãos de um grande outro que a gente não sabe quem é, que a gente não identifica, mas não é meu, não está nas minhas mãos, né? Não está comigo, eu não faço, né, a minha história. Eu estou dependendo de um outro para fazer essa história, tá? Então, é isso que Lacan fala. Então, é, a pessoa ela vai precisar se tornar um sujeito. Nem sempre, essa questão de ser um sujeito, isso não é dado com o nascimento, né? Então, a, a pessoa ela vai precisar fazer um esforço para se tornar um sujeito. Não é uma condição dada. Então, a primeira coisa que a gente vai entender é que ser sujeito não é uma condição que é dada, né? Então, a pessoa ela vai precisar se tornar um sujeito, apesar de todas as influências que sempre vão
os ventos que vão soprar na direção contrária, né? Nós vamos ser sempre empurrados para um processo de alienação. Então, tornar-se um sujeito é algo subversivo, né? É exatamente o que Freud faz. Quando Freud traz a ideia da psicanálise, quando Freud inaugura a psicanálise, ele está inaugurando uma subversão. É isso que a Raquel estava falando, de adaptação e tal. Na psicanálise, a gente não tem essa questão da adaptação. A gente vai promover uma subversão. Aquele ser que é um ser que tem que estar adaptado, que tem que estar sempre correspondendo ao que o outro quer, ao que o outro espera, ele precisa surgir. Ou seja, eu preciso tornar aquilo que era o meu destino, agora algo meu, das minhas mãos, né? Então, vamos continuar aqui nossa leitura. E podem me interromper, tá? Contudo, é extremamente difícil reunir a enorme variedade de coisas que Lacan diz sobre o sujeito, porque a sua teoria do sujeito mostra-se tão pouco intuitiva para a maioria de nós. Então, considere a definição que Lacan reitera com tanta frequência: sujeito é aquilo que um significante representa para outro significante. Então, a gente tem um axioma de Lacan aqui, tá? E que, às vezes, é meio complexo, tá? Às vezes é bem complexo esse axioma de Lacan. Então, a primeira definição, e na teoria dele, ele vai, nos seminários dele, ele vai ampliando esse conceito, tá? É um conceito que vai começar de uma forma e durante a sua vida, durante os seus seminários, ele vai ampliando e esse conceito vai tomando outras formas. Pode falar, Tia. Não estou te ouvindo, tá? Seu telefone está bloqueado. Seu áudio. Estou dizendo que esse conceito é uma questão, eu ainda não consegui apreender bem isso, que o sujeito é aquilo que um significante representa para outro significante. Não sei se você vai falar mais para frente, se for sem problemas, ou você quer falar agora, não sei. Vamos sim. A gente vai devagarzinho, tá? Tá. Vamos entender o seguinte, ó. Esse conceito de significante é um conceito fundamental no Lacan. A gente vai sempre ouvir falar nisso, né? Significante, significado. Sim. Tá? Então, vamos entender uma coisa. O sujeito, olha só o que a frase diz. O sujeito é aquilo. O sujeito é aquilo que um significante representa para outro significante. O que Lacan chama de significantes? O que Lacan chama de significante? Cada palavra que eu tenho na minha língua, para mim, é um significante. Porém, essa palavra, muitas vezes, ela não tem um sentido definido, ela não tem um significado definido. Ela sempre vai precisar de um outro significante para ter um significado. Então, eu vou precisar sempre de dois significantes para ter um significado. Certo? Então, por exemplo, se eu falo para você, pegue sua manga. Então, eu estou falando aqui um significante, manga. Pode ter sentido, às vezes não está completo. A gente nota que falta alguma coisa, né? Por quê? Porque manga é uma coisa que pode ser, a manga pode ser uma fruta, né? Pode ser a manga da sua camisa, então pode ser várias coisas. O que vai dar sentido aí que eu estou falando? Né? O que vai dar sentido? Eu vou precisar trazer um outro significante para completar o sentido disso. Então, por exemplo, eu vou falar manga e depois eu falo camisa. Aí eu juntei, eu tenho dois significantes, você já sabe, então, a que eu estou me referindo. Entende? Então, isso causa uma cadeia de significantes. Tá? Isso causa uma cadeia de significantes. Então,
Quando ele diz o sujeito é o que o significante significa para outro significante, está dizendo o seguinte: quando você nasce no mundo de palavras. Sua mãe, seu pai, vai falando coisas sobre você. Muita gente vai ter essa experiência. Quem tem um filho, o filho nasce do desejo dos pais, tá? E muitas vezes o pai, não, esse menino ele vai ser jogador, esse menino vai ser artista, esse menino vai ser do Bahia, vai ser do Vitória, vai ser do Flamengo, vai ser do São Paulo. Então, olha como a criança já nasce imerso num mundo cheio de significantes, tá? E aí a gente vai compreender essa coisa quando ela vai ampliar isso. Então, por exemplo, pai, mãe, também é um significante. Então, o que é que uma criança, por exemplo, significa, representa para o seu pai, para a sua mãe? Então, ele está, inicialmente, essa é a definição que é dada. O que é o sujeito? É o que eu significo para um outro significante. Eu vou ter significantes que vão me definir e isso vai me constituindo como pessoa, como sujeito. Ok? Entendido? Então, como eu falei, sempre vai ficar um resto aí, né? Mas a gente vai, quando a gente vai ampliando a coisa, a gente vai entendendo mais, tá bom? Vamos continuar aqui. Bem, aqui eu estava. Além disso, no final da década de 1970 e no começo da década de 1980 nos Estados Unidos, Lacan provavelmente era mais conhecido como um estruturalista, né? Então, ele Lacan levou a fama de ser um estruturalista. Ele negou isso a vida toda, né? Ele nunca respondia se ele era realmente estruturalista, e ele não dava muita importância a isso. Mas ele se baseia muito na antropologia estruturalista de Claude Lévi-Strauss. Então, devido aos debates a respeito do seu trabalho, sobre a linguagem e sobre a carta roubada de Edgar Allan Poe. Então, a carta roubada de Edgar Allan Poe é um trabalho que Lacan se inspira muito para realizar seus seminários. Ele, inclusive, tem um seminário exatamente sobre isso, tá? Vai entrar em detalhes aqui, porque senão a gente desvirtuaria muito aqui o foco que é fazer apenas uma introdução. Na maioria das vezes, os leitores de língua inglesa estão mais familiarizados com o Lacan, que revela o funcionamento da estrutura a cada momento, mesmo no próprio centro do que presumimos ser o nosso mais precioso e inalienável self, aparentemente deixando de lado por completo a problemática da subjetividade. Então, ele está falando aí da relação que os leitores de língua inglesa vão ter com o ensino, né, de Lacan. Na primeira parte do livro, né, na parte 1 deste livro, recapitulo o exame extremamente abrangente feito por Lacan de alteridade. Então, no próximo capítulo, a gente vai começar no capítulo, próxima reunião, vamos começar o capítulo 1, e o conceito que nós vamos estudar no capítulo 1 vai ser o conceito de alteridade, como aquilo que é estranho ou estrangeiro para um sujeito ainda não especificado. Essa alteridade percorre a inauspiciosa escalada que vai desde o inconsciente, tá? Aí ele define o inconsciente e o outro como linguagem, e o outro imaginário, ou seja, o eu ideal, e o outro como desejo, o ideal do eu. Ao super-eu freudiano, o outro como gozo. Olha que coisa interessante aqui. Então, ele já traz aqui algumas categorias que ele vai trabalhar que são muito interessantes. Então, ele define o inconsciente de o outro como uma linguagem, né? Aí vem aquele outro axioma de Lacan que diz que o inconsciente é estruturado como uma linguagem, o eu como o outro imaginário,
e o outro como desejo, né, o ideal do eu, e o super-eu como outro como gozo. Bora entender um pouquinho o que são cada uma dessas questões aí, sem se aprofundar muito, só para a gente ter uma ideia, tá? Quando Lacan fala sobre o inconsciente, ele sempre vai trazer a questão da linguagem, tá? E, na realidade, ele diz que o inconsciente ele vai se estruturar como uma linguagem. Ou seja, o inconsciente ele só pode ser revelado através da linguagem. Não existe uma outra forma do inconsciente se revelar. Não existe. A gente não tem acesso direto ao inconsciente, certo? Então, a gente não tem esse acesso. O inconsciente, ele precisa se fazer presente na consciência, ou seja, ele precisa se insurgir na consciência. E como é que ele faz essa inserção na consciência? Através da linguagem. Então, ele vai se estruturar, ele vai se mostrar, vai se apresentar através da linguagem. Certo? Pessoal, lembrando, eu estou tentando traduzir aqui para o mais simplificado possível para que a gente entenda, tá bom? Mas se vocês tiverem alguma dificuldade, podem me falar. E aí ele diz assim, ó, o eu como o outro imaginário. Isso vai, lá na frente, vai trazer um conceito de Lacan que é os três aspectos, né, que é o real, o simbólico e o imaginário. Então, esse eu como algo do registro do imaginário, ou seja, é o outro, o que eu imagino ser. Então, isso, aí ele faz uma correlação aí dos conceitos freudianos com com o que Lacan vai trazer, tá? Isso se enquadrariam aí através da questão do eu ideal. O que é o eu ideal? Né? É aquilo que eu quero ser. É aquilo que eu tenho que ser. Eu não posso isso, não posso aquilo. Eu sou barrado por isso. Isso aqui me é proibido. Então, isso é o eu ideal. Então, eu imagino, tá? Eu imagino que eu sou isso que eu me tornei através desse eu ideal aí. Mas ele fala também de um outro como desejo, ou seja, o ideal do eu, ou seja, aquilo que eu quero ser, aquilo que eu quero alcançar. Então, quando eu falo de ideal do eu, é algo que eu quero alcançar, é uma meta. Quando eu falo de eu ideal, é aquilo que eu imagino ser, por aquilo que eu fui constituído. Então, o eu ideal está no registro para Lacan do imaginário, o outro como desejo é o ideal do eu, e ele fala aí do superego como o outro como gozo. E aí a gente vai entender esse conceito de gozo mais adiante, mas o gozo, tentando adiantar um pouquinho, seria um prazer meio que desnecessário. Vamos entender o gozo aí como um prazer que é desnecessário, que ao mesmo tempo que vai trazer uma certa satisfação, ele vai trazer também uma certa angústia sobre aquilo, né? Então, é aquilo que vai me regrar, que vai trazer para mim a, os confrontos, a angústia de castração e tal. E aí Bruce Fink tem uma frase aqui muito legal que diz assim, ó, somos alienados na medida em que somos falados por uma linguagem que funciona. Olha só, aí ele já começa a falar um pouquinho desse conceito de alienação. Tá? Somos alienados na medida em que somos falados por uma linguagem que funciona. O que é uma linguagem que funciona? Como é que a gente é falado? Alguma ideia, gente, disso aí? Bora conversar um pouquinho sobre isso. Alguém te colocar o que é que você acha sobre isso? Que a gente é falado pelos primeiros outros da vida, desde que nascemos, né?
quando vão nomeando o que nós somos, quem somos, né? Bebê, filho de alguém, e vai ser isso, vai ser aquilo, pelas projeções dos pais, Isso. né? Dos primeiros Pois cuidados. é. O interessante é que, assim, isso não acontece só no início da vida. Durante toda a vida existe essa possibilidade de nós sermos falados. Ou seja, quando eu sou falado, é quando o outro fala sobre mim. O outro diz aquilo que eu sou. O outro me aponta, o outro diz, olha, você é isso. Você é aquilo. Às vezes, isso vem de uma sutileza tão grande, né? Às vezes, é muito comum as pessoas quererem colocar você em um determinado lugar que seja confortável para ele. Então, o outro sempre vai tentar te deixar numa condição de alienação. Por quê? Porque, assim, se eu te controlo você, se eu te coloco num lugar que vai ser confortável para mim, eu tenho mais segurança. Eu tenho mais segurança. Então, assim, o pai que é torcedor do Flamengo, quando ele já diz, quando ele já fala, aqui vai ser flamenguista, e fica, né, e curte isso, e de repente o menino, a criança ali, pelo desejo de ser aceito, de ser amado, de ser admirado pelo seu pai, assume aquilo como seu. Mas aquilo não é dele. Aquilo não representa o seu desejo, aquilo representa o desejo pai. Então, o outro está falando sobre ele. E, gente, isso acontece na clínica também, acontece, né? Hoje nós temos aí uma clínica, uma psicanálise selvagem, onde as pessoas dizem sobre o outro. Ou seja, muitos psicanalistas estão numa loucura de dizer assim, não, eu preciso dizer o que o outro é. Eu diagnostico o outro. Olha, você é isso, você tem isso, você tem aquilo outro. Eu coloco o outro nesse lugar, nessa alienação, né? Uma vez eu estava numa situação em que uma pessoa estava falando e a minha presença naquele lugar incomodava aquela pessoa, né? Incomodava aquela pessoa. Talvez porque ela se sentisse insegura, né? Diante de mim, alguma coisa assim, sem motivo, né? Porque não teria necessidade disso. Mas, de repente, ela começou a querer me falar, ou seja, me colocar em uma determinada posição para que eu ficasse ali naquela determinada posição e não me movesse para que eu não criasse nenhum desconforto para aquela pessoa. Então, dentro da vida, é muito isso. Então, quando a pessoa fala algo que funciona, ou seja, eu aceito aquela fala sobre mim, assumo isso, me identifico com isso, aí nós somos alienados. Aí ele continua aqui, ó. De certa forma, como uma máquina, um computador, um dispositivo de gravação, né, um dispositivo de gravação, montagem com vida própria, na medida em que nossas necessidades e prazeres são organizados e canalizados em formas socialmente aceitáveis pelas demandas de nossos pais, né, o outro como demanda, e na medida em que o nosso desejo surge como o desejo do outro. Então, tudo isso que a gente já comentou aqui, né? Embora Lacan invoque o sujeito em seus seminários escritos, muitas vezes o outro parece roubar a cena. Então, Lacan vai falar muito sobre o outro, né? Vai falar muito sobre esse conceito do outro, aquilo que nos constitui, aquilo que vai nos falando, aquilo que vai fazendo a gente ser aquilo que a gente é. Tá? Então, apesar de ele falar muito sobre sujeito, ele também vai falar muito sobre esse outro conceito que é o outro.
No entanto, é precisamente a extensão do conceito de estrutura ou alteridade na obra de Lacan, levada às últimas consequências, que nos permite ver onde a estrutura cessa e algo mais começa, algo que se opõe à estrutura. Na obra de Lacan, aquilo que se rebela é duplo, o sujeito e o objeto A como causa do desejo. Bom, aí a gente já começa a ter uma noção do que vai ser entendido como estrutura no ensino de Lacan, tá? Então a gente já começa a ter uma noção aí do que vai ser entendido como estrutura no ensino de Lacan. O que vocês acham aí, baseado nisso que a gente leu? O que é? Qual é o sentido que tem aí essa questão da estrutura na obra de Lacan? Daniela, pode arriscar, viu? O pessoal que outras pessoas também, pode falar. Fala o que vier à cabeça, sem se preocupar, o que o outro vai pensar. Se eu falar, bora se desalienar do que o outro vai pensar da gente. Bora colocar aí. A gente colocando, a gente vai. Vou arriscar mesmo, porque é a primeira vez que eu estou estudando Lacan, ainda estou em Freud. Então, assim, pelo que eu entendi aqui da leitura, nessa estrutura haveria um sujeito determinado por um outro, através de uma linguagem, de ditos, né, que vão, talvez, constituindo aquele sujeito, e esses ditos que algumas vezes a gente precisa desconstituir para a gente ver quem a gente é realmente. Não sei se eu viajei, mas... Não, tá no caminho, é por aí. Tá no caminho. Né? Então, olha só. O conceito de estrutura tem muito a ver com o conceito de inconsciente, né? Porque é algo que a gente não vê, não está claro, né? Não está claro. Por exemplo, a gente escuta falar muito hoje esse termo de estrutura relacionado, por exemplo, machismo estrutural, né? Racismo estrutural. É essa noção de estrutura que vem da antropologia que as pessoas utilizam nesse tipo de conceito. E por que isso é chamado de estrutural? É porque é algo que a gente não vê. Então, por exemplo, eu tenho uma parede. Qual é a estrutura da parede? A estrutura da parede é o tijolo, é o ferro, tá? Que está por dentro da parede, que forma ali uma estrutura, mas eu não vejo esse tijolo. Mas eu sei, né? Então, eu deduzo que aqui, dessa parede aqui, dentro dela tem um tijolo. Entende isso? Então, estou deduzindo, né, por algumas evidências, que dentro dessa parede aqui tem um tijolo. E que aqui vai ter algumas vigas, que dentro dessas vigas vão ter alguns ferros, ou seja, vai ter uma estrutura que vai sustentar essa parede aqui. Ok? Então, é exatamente esse conceito. Então, por exemplo, quando alguém pode ser machista sem ser diretamente machista. Então, ele pode ser machista indiretamente, ele pode falar uma coisa, pode arrodear por ali, mas eu sei que por trás desse discurso dele existe uma estrutura machista. Então, essa é a noção de estrutura. Então, no caso que ele está falando aqui, essa extensão do conceito, né, de estrutura, então ele está falando que ele vai estender esse conceito de estrutura, né, e alteridade, ou seja, o que é do outro, o que é que do outro foi sendo criado em mim, né? Então, a estrutura é algo que vem do outro. Tá vendo? Ele aqui, ó, esse conceito de estrutura ou alteridade. Então, o conceito de estrutura na obra de Lacan é algo que vem do outro para mim. É como se o outro fosse colocando vários adesivos ou vários tijolos em mim e me construindo conforme o desejo dele. Alessandra. Oi, boa noite. Falar, querida. Então, a questão, o conceito de estrutura, ele seria sinônimo de subjetivação, do processo de subjetivação.
de formação do sujeito? Não. Estrutura seria sinônimo de alteridade, que a gente vai ver com mais detalhe no próximo capítulo, né? A estrutura é algo criado pelo outro, é como se o outro criasse uma estrutura para que eu vivesse dentro dela. Entende? Tá, mas aí... O processo de porque subjetivação... eu fiquei pensando no grafo do desejo, né? Porque o grafo do desejo, ele não fala do processo de subjetivação, né? Tá, mas não vamos ir tão longe para não confundir o pessoal aqui. Grafo do desejo é coisa lindíssima de Lacan, mas é meio complexo. Bora tentar entender inicialmente. Olha o que ele diz aqui, ó. Veja só. Mas vamos entender estrutura nesse sentido de o outro cria algo para que eu viva dentro. É uma estrutura que o outro cria. Eu estou vivendo em uma estrutura que é do outro. Tá? E ele diz o seguinte, o processo de subjetivação seria exatamente essa rebeldia. Entendi. Quer dizer, Tá? o processo Ou seja, de subjetivação já é eu enquanto sujeito. isso, é quando eu vou me tornar sujeito. Eu pego algo que é do outro e vou E aí eu tornar torno aquilo meu, né? meu, subjetivo, né? Então, eu vou pegar algo que é do outro. Então, assim, eu vou assim, olha, isso aqui é do outro, tá? Mas eu vou entender isso através de mim, do meu desejo, daquilo que eu quero, daquilo que realmente quero. Ou seja, eu tenho um exemplo clássico disso. Por exemplo, quando eu digo assim, isso é o meu destino, foi Deus que quis assim, né? Muita gente encara a vida a partir dessa premissa, né? Se isso me aconteceu, foi porque Deus quis que me acontecesse. Então, Deus representa o que para mim? Deus representa a estrutura, o outro. Quando eu digo que Deus quis que acontecesse isso, eu tiro completamente a minha responsabilidade da situação. Ou seja, Sim. Eu me desresponsabilizo, ou seja, eu fui vítima de alguma coisa. Entende? A partir do momento que eu percebo assim, não, eu fiz uma determinada ação e, como consequência, eu tive essa situação que eu não esperava. Ou seja, o que eu estou fazendo aí? Eu estou tirando do outro e estou subjetivando isso. Eu estou tornando minha essa responsabilidade. Ou seja, em vez de eu pegar meu destino e colocar na mão de Deus, eu assumo as rédeas do meu destino. Isso seria subjetivação, que é o que é desejado. Deixa eu só falar. Tem uma frase do Freud que ele diz, no final de algum texto que ele diz, pega o que te deram, toma para ti e faz teu. Exatamente, é exatamente isso que ele está falando aqui, viu? É exatamente isso. Esse é o processo de subjetivação. Isso, tá? Exatamente. Obrigada. Wanda, pode falar, querida. Oi, está conseguindo me ouvir? Eu consigo, sim. Só para ver se eu estou pensando certo. Nesse processo de constituição desse sujeito, no qual ele passa pela alienação, né, que é onde ele adere ali todos os significantes do outro, inicialmente por uma questão de sobrevivência, né? Esse bebê precisa, né, ser cuidado por esse outro, mas aí vai chegar na fase da separação. Aí no início do texto, lá no prefácio, uma das primeiras frases que você falou foi o seguinte: a gente precisa entender que no estudo lacaniano ele trata primariamente da falta. Eu posso pensar que esse processo de separação, que é a criação desse sujeito, ele vai acontecer quando esse serzinho percebe essa falta nesse outro, que não o encobre completamente, e aí ele vai começar esse processo de separação, que é o nascimento desse sujeito. É isso. Veja só. Pronto, entendi. O sujeito, a criança e os indivíduos, eles sempre vão buscar no outro
aquilo que vai me completar, tá? Então, bora lá. Essa falta constituinte, e o sujeito sempre vai buscar no outro algo que lhe complete. Então, essa é a essência da coisa. Então, eu sempre vou buscar no outro alguma coisa que vai me completar. Certo? Então, eu sempre estou buscando isso. Então, o outro tem alguma coisa que vai me tornar completo. É o que Lacan vai chamar de objeto causa do desejo. Certo? Então, o outro vai se apresentar ali como um objeto causa do desejo. E eu acho, e eu vou sempre acreditar que o outro ele vai me completar. Certo? A partir do momento que o outro não consegue me completar, e a gente tem essa experiência na vida diária, por exemplo, nas relações amorosas, por exemplo, né? Quando a gente percebe que alguma coisa é desencanto da pessoa. Eu estou num relacionamento, e aí quando eu começo a perceber que ele não preenche tudo aquilo que eu esperava, tudo aquilo que eu buscava, o que eu vou fazer através disso? Né? O que eu vou fazer com isso? Então, muitas vezes, eu vou sair dessa idealização para o processo de desvalorização. Tá? Mas a subjetivação é exatamente isso que está me dizendo. Quando eu percebo essa falta do outro, e eu não preciso me completar pelo outro. Não sei se você está me entendendo. Eu não preciso dessa completude. Eu não tenho uma extrema necessidade de ter essa completude no outro. Isso é um fator da subjetivação. E é exatamente quando esse sujeito nasce. E não necessariamente acontece com um afastamento gradativo da infância. Há sempre uma tendência do sujeito estar sempre pegado ao outro, sempre colado ao outro, agarrado ao outro, né, achando que o outro vai lhe completar. Quando eu descubro que esse sujeito não me completa, a reação que eu tenho em relação a isso é que vai marcar essa questão da minha capacidade de ser sujeito. Né? Por exemplo, dar um exemplo bem prático disso aqui, um exemplo bem prático. Aceitação. Né? Aceitação. Eu preciso ser aceito pelo outro, então eu vou agir de uma forma que o outro queira que eu haja. É um processo de alienação. Eu preciso ser aceito, então estou alienado ao desejo do outro. Quando é que eu noto que eu passo a me tornar um sujeito? Quando essa aceitação ela não é tão necessária. Quando isso não é o alvo do que eu quero alcançar. Então, eu posso ser diferente e não ser aceito. Quando isso acontece, aí eu estou me tornando sujeito e deixando de ser o objeto do desejo do outro. Entendeu? Fica mais claro, acho que dessa forma. Sim, compreendi. Obrigada. Entende? Isso não necessariamente acontece na infância. Você tem adultos hoje, você pode ter adultos que estão completamente alienados ao desejo do outro. Você tem casos, por exemplo, dos obsessivos, né, dos neuróticos obsessivos, que são pessoas adultas, mas que estão alienados a um desejo do outro, geralmente o outro materno, ao desejo da mãe, entende? E ele ainda não se constituiu como sujeito. Então por isso que Lacan ele não é desenvolvimentista, porque ele entende que então, por isso que ele não é desenvolvimentista, porque ele entende que alienação e separação são processos que a gente vive a vida inteira? Sim, sim. Exatamente. Entende? No desenvolvimento normal, né, a gente deveria alcançar um processo de separação e de subjetivação. Porém, não é sempre que isso acontece. E isso não é natural, não é uma coisa que é dada, isso é uma coisa que vai precisar ser conquistada. Isso não é uma coisa que vai acontecer
Por exemplo, um sujeito com determinada idade, uma pessoa com determinada idade, ele vai se separar do desejo da sua mãe, ele vai se tornar um sujeito. Não, isso não é uma situação dada. Ser sujeito é uma conquista, né? E ele, inclusive, fala dessa falha em tornar-se um sujeito. Então, é algo que pode acontecer e é algo que pode falhar. Ou seja, eu posso falhar em me tornar um sujeito. Um exemplo bem clássico nosso é: hoje, se eu não me comportar do jeito que as pessoas querem que eu me comporte na rede social, eu sou cancelado. Ou seja, é um processo completo de alienação. Eu tenho que me enquadrar ao que um determinado grupo acha que é correto. Quando eu me enquadro dessa forma, eu vou viver a minha vida baseado naquilo que um determinado grupo acha que é o correto, eu estou no processo de alienação. Esse movimento de separação, ou seja, de subjetivação, de me tornar um sujeito, eu preciso me desacoplar desse desejo do outro. Eu preciso entender, não, eu posso ser diferente disso. E esse cancelamento não ser tão importante para mim assim. Entende? Então, dessa forma, eu estou me tornando um sujeito. Essa frase que você falou aí, ser sujeito é uma conquista, eu acho isso foi determinante para o entendimento disso aí. Obrigada, viu? Obrigada, querida. Mas é assim mesmo, a gente vamos tentando traduzir. Gente, vamos só adiantar só mais um pouquinho aqui para a gente não ficar muito, para a gente não ficar com muito tempo. E aí ele vai começar a falar que na parte 2 desse livro, demonstra que na década de 1950, partindo de suas primeiras noções fenomenológicas, Lacan define o sujeito como uma posição adotada em relação ao outro enquanto linguagem ou lei. Aí, olha que já muda um pouco aqui a definição de Lacan, tá? Então, ele já vai mudar, ele já vai ampliar aqui um pouco esse conceito, tá? E aí, a partir de 1950, né, Lacan define o sujeito como uma posição adotada em relação ao outro enquanto linguagem ou lei. Ou seja, qual é a posição que eu vou adotar diante desse outro? Então, ele já amplia mais a definição do sujeito, né? Em palavras, o sujeito é uma relação com a ordem simbólica. O que é essa ordem simbólica? A ordem simbólica é toda uma ordem, uma ordenação do mundo, do ambiente aonde eu estou inserido, tá? Então, isso que está ao meu redor, esse ambiente, esse mundo que eu sou inserido, é a minha ordem simbólica, que vai mudar, né? Que pode mudar. Então, por exemplo, eu vivo em uma favela, tá? Eu vou ter nesse ambiente uma cadeia, diversos significantes. Quais são os significantes que eu vou ter? Eu vou ter droga, eu vou ter morte, eu vou ter vários significantes, eu vou ter palavras, eu vou ter... Né? Então, tudo isso que me rodeia, que rodeia o ambiente, que rodeia o meu mundo ali, onde eu estou inserido, é essa ordem simbólica. Então, para Lacan, ele começa a dizer o seguinte: ser sujeito é a posição que você vai tomar diante desse ordenamento simbólico. Que posição você toma diante disso? Você vai seguir cegamente, você vai fazer aquilo porque você é assim que faz, porque é assim, né? Então, quantas pessoas a gente vê que agem e dão como resposta, quando você pergunta por que você agiu assim? Ela vai responder, eu sei, não, eu agi assim porque é assim que se age. Porque é assim que faz, porque todo mundo faz, porque é assim que é.
Olha, então, o que ele está seguindo aí? Ele está completamente alienado a essa ordem simbólica. Então, Lacan começa a dizer que sujeito é a posição adotada em relação a essa ordem simbólica. O eu é definido em termos de registro do imaginário, enquanto o sujeito, como tal, é essencialmente um posicionamento em relação ao outro. Então, olha como é que ele já está entrando aí no conceito de registro imaginário. Tá? O que é registro imaginário para Lacan? Registro imaginário para Lacan é todas as minhas certezas, tudo aquilo que eu aprendi, todas as formas que eu aprendi que é assim. Isso aqui é assim, isso aqui é assado, isso aqui é assim, isso aqui é assado. Tudo isso está no registro do imaginário. Ok? O que é o simbólico? O que é o simbólico? O registro simbólico é quando eu começo a duvidar desse imaginário. É quando eu começo a romper com esse imaginário. É quando eu abro para o rompimento dessa certeza. Então, quando eu tenho muitas certezas, eu estou no registro imaginário. Quando eu começo a desconfiar que existe alguma outra coisa, que isso não é bem assim, que isso pode ser de uma outra maneira, eu estou passando de um registro do imaginário para um registro simbólico. Por quê? Porque o símbolo é uma coisa que pode ser outra, que pode ser outra e que pode ser outra. Então, o imaginário é quando você se fecha em certezas. O simbólico é quando você começa a duvidar. A gente já começa a ver aí devagarzinho essa questão dos 3 registros de Lacan, né? O imaginário, o simbólico e o real. E o que é o real? O real é algo de uma ordem que eu não consigo explicar. É algo de uma ordem que eu não consigo explicar, que eu não consigo definir, né? Então, por exemplo, Lacan, ele classifica a pulsão como real, mas a pulsão, para ela poder se satisfazer, ela tem que se transformar em uma ação. Só que eu só consigo agir se eu pensar. Então, para eu transformar a minha pulsão numa satisfação, ela precisa sair do registro do real, passar pelo registro do simbólico e se tornar uma ação. Certo? Então, simbólico, real é algo que eu não consigo definir, é algo que não consigo nominar. Isso não tem nome, é algo que eu não sei. Por exemplo, eu começo a sentir algo no meu corpo que eu não sei o que é, que eu não consigo explicar. Né? Isso me traz, imediatamente, isso vai me trazer uma angústia. Por quê? Eu estou sendo invadido ali por algo que não tem explicação. Ou seja, é uma invasão do real. Quando é que a minha angústia vai diminuir? Quando eu pego esse real e coloco ele no simbólico. Ou seja, eu trago palavras, eu defino aquilo. Eu defino aquilo com palavras. Entende? Então, eu saí do real e trouxe isso para o simbólico. Então, a minha angústia vai diminuir porque eu trouxe algo que eu não sabia explicar, que eu não conseguia explicar, e agora eu estou trazendo uma explicação. A vida acontece nesse plano simbólico. Né? A vida que a gente vive acontece nesse plano simbólico. Por quê? Porque para eu viver, eu tenho que exprimir isso em palavras, eu tenho que colocar isso dentro de um simbolismo. Entende? Então, por exemplo, a questão religiosa, tá? A questão religiosa, por exemplo, eu não consigo explicar Deus. Eu consigo explicar Deus? Eu tenho capacidade de explicar Deus exatamente? Eu vou dar aqui uma explicação exata sobre Deus. Consigo? Quando eu falo Deus, já é simbólico. Porque eu já estou dando uma definição. Deus já é um significante. Né? Então, eu já estou trazendo ele para o simbólico. Como é que eu explico Deus? Eu não explico. Eu posso ter uma experiência espiritual válida. Mas eu não tenho como explicar.
Mas a partir do momento que eu crio uma narrativa para essa experiência, eu já estou trazendo isso para o simbólico, que é onde a vida acontece. Mas a partir do momento, né, em que eu entendo que, para mim, Deus é isso, mas para o outro, Deus pode ser uma outra coisa e está tudo bem, beleza. Mas quando é que eu entro no registro imaginário? É quando eu digo assim, Deus é isso e acabou. Não existe outra coisa que seja Deus. Deus é só isso. E aí eu já entrei no registro do imaginário. Dá para a gente entender alguns conceitos aí básicos, né, de Lacan, que a gente deve entrar nesse detalhe aí nos próximos capítulos. Deixa eu ver aqui como. Cada vez mais influenciados pelos primeiros trabalhos de Freud e pela sua prática psicanalítica, Lacan começa numa visão muito resumida de sua evolução teórica. Haver aquele algo em relação ao que o sujeito adota uma postura como uma experiência primária de prazer ou dor, ou trauma, né? O sujeito advém como uma forma de atração na direção de uma experiência originária esmagadora, e como uma forma de defesa contra essa experiência de gozo, que em francês chama-se jouissance. Um prazer que é excessivo, que leva a uma sensação de esmagamento ou nojo, que, no entanto, ao mesmo tempo, fornece uma fonte de fascinação. Então, ele está falando aí, né, desse sujeito que adota uma postura em relação a uma experiência. Que experiência é essa? Experiência de prazer e dor ou uma experiência traumática. Então, sujeito é alguém que adota uma postura diante de uma experiência. Tá? E aí ele já começa a introduzir a noção de gozo, que é uma coisa interessante também aqui, ó. O sujeito é como uma forma de atração em direção à experiência originária e esmagadora, como uma forma de defesa contra essa mesma experiência de gozo. Então, e ele define gozo como um prazer que é excessivo e que leva a uma sensação de esmagamento ou nojo, ou seja, é quando eu passo de um limite de prazer que gera algo que é destrutivo para mim. Então, o que acontece? O gozo, né? Lacan vai definir o gozo como dentro de uma categoria. Então, ele vai sempre trabalhar com duas categorias, Eros e Thanatos, né? Pulsão de vida e pulsão de morte. Tá? Então, sempre vai ter algumas categorias. O gozo, ele vai estar sempre na categoria da pulsão de morte. Tá? O gozo vai ser sempre um prazer que não é um prazer de saciamento, ele é um prazer excessivo, que causa um sentimento de esmagamento. Ou seja, é algo que eu faço, que eu tenho um prazer dali, mas ao mesmo tempo eu tenho uma repulsa a esse prazer. Por exemplo, vamos dar exemplo. O que é um exemplo de gozo? Um exemplo de gozo. Eu encontrei com fulano e fulano não me deu atenção. Eu fiquei muito triste, muito chateada com isso. Na próxima vez que eu encontrar com fulano, eu vou desprezar fulano, mesmo que eu não queira, mesmo que não seja isso que eu quero, mas eu vou tratá-lo mal, eu vou tratá-lo com total desprezo. Isso é um exemplo de gozo. Ou seja, é um prazer que é excessivo, que não corresponde a um prazer de satisfação, que você, ao mesmo tempo que você fez ali, aquilo te satisfez, ao mesmo tempo aquilo não te satisfaz. Ao mesmo tempo que aquilo te deu um certo prazer, te causa uma certa repulsa. Te causa um certo assim, mas poxa, eu não deveria ter
ter feito isso, né? Mas eu precisava fazer, porque eu estava com um ressentimento, e eu entrei ali numa agressividade, né? A pulsão de morte, e eu fui para o gozo de, sabe, de dar o troco. Eu dei o troco, eu precisei dar aquele troco pro cara. Então, isso é o que a gente chama, isso aqui, no conceito lacaniano, chama de gozo, né? Ou seja, é sempre uma experiência de prazer excessivo, na realidade. Essa é a palavra mesmo. Bora lá. Ele continua, né? Note que ele tá falando dessa evolução do conceito, né? De como Lacan vai pensando esse conceito de sujeito. Aí diz assim, embora no final da década de 50 Lacan visse o ser como algo concedido ao sujeito humano, devido apenas à sua relação fantasiosa com o objeto, que provocou aquela experiência traumática de gozo, posteriormente ele formula essa experiência originária de gozo do sujeito como derivada do seu encontro traumático com o desejo do outro. Então, olha aí, ele já está ampliando um pouco essa definição. Embora Lacan visse, né, o ser como algo concedido ao sujeito humano, devido à sua relação fantasiosa com o objeto, que provocou aquela experiência traumática de gozo, tá? De gozo do sujeito, como derivada do seu encontro traumático com o desejo do outro. Então, aí Lacan já começa a trazer o conceito de gozo como uma experiência traumática com o desejo do outro. Ou seja, é uma experiência com o desejo do outro que eu faço um rompimento. Eu rompo, né? É uma relação com um desejo com o outro que é meio que traumática, né? Que não está ali em harmonia, ou seja, tem um rompimento ali naquela relação, tá? Então, é como se eu rompesse ali, né, com aquele desejo do outro, ou seja, é sempre traumático isso, né? O outro espera alguma coisa de mim, mas eu não vou corresponder a isso que ele espera de mim. Então, é sempre traumático esse encontro. Então, é um encontro traumático com o desejo do outro, é uma coisa que não vai ser fácil, não vai ser simples, não vai ser confortável, né? Então, por exemplo, alguém que passou a vida, né, fazendo ali, sendo ali aquilo que os pais desejam, né? Tão imbuído ali numa fantasia, né? Aquela fantasia que sustenta ele para que ele não entre ali num gozo, né? Então, no momento em que ele começar a ter uma postura de não corresponder mais ao desejo do outro, isso vai trazer um processo traumático ali naquela relação, né? Vai ter um rompimento com aquela relação. Então, sempre isso vai ser traumático, vai ser um trauma, vai ser um rompimento ali em relação ao desejo do outro. Então, eu vou me constituir como sujeito quando eu consigo romper ali com aquilo que o outro espera de mim, né? Com aquilo que o outro investiu de desejo em mim. Aqui, ó, o sujeito falta a ser é visto, portanto, como constituindo uma relação com o desejo do outro, ou como uma postura adotada com relação a esse desejo, fundamentalmente emocionante, porém ameaçador, fascinante e, no entanto, esmagador ou revoltante. Então, bora lá. Quando ele aqui nesse texto, olha que ele já entra aqui com a questão do conceito de falta, né? Então, o que é que ele vai definir aí? Olha, o sujeito falta a ser. Falta a ser o quê? Falta a ser. Ou seja, é uma falta que sempre vai buscar por algo que complete,
que nunca vai encontrar, a gente vai ver isso mais na frente, e ele vai ser esse sujeito que vai se constituindo nesse falta a ser. Ou seja, ele vai ser sempre algo que não vai ser preenchido. Para a gente entender isso, vamos entender uma coisa interessante. Um animal ele pode ser sujeito? Por quê? Por que um animal não pode ser sujeito? Eu acho que não. Por quê? Por que será que um animal não pode ser sujeito? Que ele não Porque fala. ele está sempre alienado. Não fala. Rapaz, eu sei, a minha gata fala. A minha gata, ela fala, né? O que ó, É porque ele tem tem uma diferença. instinto, Oi? seria porque ele é movido por instintos Isso, exato, Daniel, exatamente. Já vem tudo escrito nele, né? Ele já pronto, vem todo escrito. exatamente. Ele não precisa receber essa escrita do outro, vamos dizer assim. Exatamente. Né? Então, olha, então, exatamente isso. Então, o animal, o instinto, ele tem um objeto definido. Né? O instinto, ele tem um objeto definido. Já o ser humano, ele não tem esse objeto definido. Quando o Lacan fala de objeto A, que é aquele objeto que todo mundo busca, né, que é o desejo que é o desejo que está oculto no outro, né, que é aquela miragem do deserto, que a gente, eu vi uma árvore ali, eu vou correndo, cheguei lá, não era uma árvore, infelizmente era só uma miragem. Né? Ou seja, essa falta que nunca será preenchida, porque ele pode preencher da maneira que ele quiser. Então, hoje, eu posso preencher isso dessa maneira, amanhã eu posso preencher isso dessa outra maneira. Eu posso encontrar outras maneiras de preencher esse espaço aqui, que é o espaço do desejo. Certo? Exatamente quando eu não preencho, ou seja, quando eu vejo que eu não consigo preencher isso, é que eu desejo, né? O meu desejo é o que vai para além disso que eu previa, disso que eu queria, disso que eu não tive. Né? E isso está incluído a questão da castração. Né? Quando uma criança, por exemplo, ela é castrada, ela passa pelo complexo de castração, né? E que Freud fala que ali, nesse processo de complexo de castração, é que surge o sujeito desejante. Né? Ou seja, quando eu sou frustrado, quando eu sou castrado, e que eu percebo que eu não posso me completar ali naquela relação. Então, eu vou em busca de uma outra coisa que complete esse desejo. Né? Então, é aí que surge o desejo. Eu vou em busca de uma outra coisa que se coloque ali no lugar daquilo que eu não pude completar. Então, o ser humano ele é essa falta a ser. Note que é falta a ser. Vai sempre estar buscando alguma coisa e nunca vai ser completamente satisfeito. Muitas vezes as pessoas, isso gera uma angústia, isso pode levar o sujeito a um gozo e ao gozo destrutivo. A esse gozo mortífero, por exemplo, as drogas, né? As drogas é um exemplo de gozo mortífero. Ou seja, eu sempre vou buscar por um prazer extremo que eu nunca vou achar, que eu nunca vou conseguir. Né? É como se a primeira tragada numa droga, eu fosse encontrar aquela sensação da primeira vez que eu experimentei a droga, e eu nunca encontro essa sensação. Mas essa busca que me leva sempre a querer encontrar aquela sensação perdida, olha como é uma analogia muito próxima a essa questão do gozo. Alguém que experimenta a primeira vez a droga tem uma sensação fantástica, né? Tá nas nuvens, alucinante, é uma coisa que ele até usa um texto fascinante, né? Ele encontra uma fascinação naquilo.
O que vai acontecer? Eu vou buscar novamente essa mesma sensação. E eu nunca vou encontrar. Eu não encontro mais aquela sensação. Então, para que encontre essa sensação, eu vou sempre experimentar uma droga mais forte, mais forte, mais forte, e assim eu vou me destruir, né? Eu entro em um gozo destrutivo que eu nunca vou achar essa droga que me satisfaça, que seja, que vai completar isso, entende? Então, isso é a entrada do sujeito nesse gozo destrutivo aí. Bom, deixa eu só, vamos adiantar aqui rapidinho. Embora uma criança deseje ser reconhecida pelos pais como merecedora do desejo dele, esse desejo é ao mesmo tempo hipnotizante e mortal. A existência precária do sujeito é sustentada por fantasias construídas para mantê-lo à distância exata daquele desejo perigoso, equilibrando delicadamente a atração e a repulsa. Essa analogia que ele faz, perdão, essa analogia que ele fala da relação com os pais, isso é muito interessante, é uma analogia muito interessante, porque se aplica muito essa questão, né? Ou seja, eu quero preencher o desejo dos meus pais, eu não vou preencher esse desejo. Eu não vou preencher esse desejo, eu não consigo preencher esse desejo, porque os meus pais também têm o mesmo objeto, causa de desejo, que nunca vai ser preenchido. Tá? Eu vou criar uma série de fantasias, né, simbólicas que vão estar ali ao meu entorno, que vão me manter, que vão precisar me manter numa distância segura desse desejo. Ou seja, eu quero ser reconhecido, mas ao mesmo tempo eu preciso me manter afastado ou longe desse desejo de querer ser reconhecido. Acontece isso muito vou dar aqui um exemplo clínico, por exemplo de mães de família onde o pai, por exemplo, vira alcoólatra. O pai virou alcoólatra, o relacionamento da mãe foi destruído ali. Tá? O pai virou alcoólatra, a mãe teve seu relacionamento destruído. O que é que ela faz? Ela tem ali seu desejo, né, não correspondido. Ela tem ali algo que tudo que eu imaginei de um casamento, tudo que eu imaginei que seria, tudo que eu pensei, aí eu nasci para ser mulher para a vida toda, eu nasci para ser esposa, para ser isso tal, foi destruído por um cara que virou alcoólatra. Então o cara destruiu isso aí. Vou fazer o quê? Essa mãe começa a reclamar. Ela começa a reclamar disso, os filhos escutam essa reclamação. O que é que pode acontecer? Os filhos se colocar na posição de satisfazer o desejo materno. Consegue? Não vai conseguir. O que é que vai acontecer? Um gozo destrutivo. Ou seja, eu vou estar sempre tentando satisfazer uma coisa que nunca vai ser satisfeita. Eu vou encontrar o quê? Angústia, sofrimento, tristeza. E eu vou me colocar na situação de que eu não consigo agradar a minha mãe, não consigo agradar meu pai, não consigo agradar o outro, porque eu não presto, porque eu não sou boa o suficiente, porque eu não sou isso, porque eu não sou aquilo. Olha quantas fantasias ali que deixam a pessoa ali presa num gozo destrutivo mesmo. Vai querer se colocar numa posição de satisfação do desejo, de objeto do desejo do outro, que é uma posição impossível de ser habitada. Por quê? Porque esse ser humano, né? Esse ser humano, falta a ser, nunca será satisfeito. Qualquer ilusão, qualquer fantasia de completar esse desejo vai ser uma fantasia que vai levar você a esse gozo, essa experiência traumática com o desejo do outro, que é ao mesmo tempo encantadora, ou seja, a possibilidade de satisfazer o outro completamente é muito fascinante isso. Já pensou em me tornar o ar que o outro respira, né? Isso é um discurso, a gente vê isso muito no discurso romântico. Eu quero ser o ar que ele respira. Eu quero que ele seja completamente satisfeito comigo.
Eu quero ser completo para a pessoa que eu amo. Vai conseguir? Não vai. Por quê? Porque o ser humano é incompleto por natureza e nenhum objeto é capaz de satisfazer completamente nenhum ser humano. É uma fantasia completamente impossível de se realizar. Mas na tentativa de satisfazer esse outro, eu entro nesse gozo que é destrutivo, que está no registro da pulsão de morte, e só vai me causar dor, sofrimento e destruição. Destruição principalmente de quê? Destruição da minha subjetividade. Destruição de mim, o aniquilamento de mim como sujeito. Ou seja, eu me entrego ao outro completamente para satisfazer o seu desejo, me aniquilei como sujeito e me transformei, ou quis me transformar, no objeto de satisfação do outro, ou seja, aquele objeto que vai atender ao desejo do outro. Então, aí eu me perco de mim mesmo. Né? Eu vou me alienar nesse gozo destrutivo do desejo do outro, vou ficar nessa compulsão de repetição, né? E quando eu não consigo isso, eu tento com o outro, e eu não consigo isso, eu tento com outro, com outro, com outro, com outro, eu nunca vou parar dessa tentativa, e isso muitas vezes pode desembocar numa depressão grave e desembocar num suicídio, né? Então, é muito séria essa questão. Gente, vamos parar, né? A gente já ultrapassou demais, eu falei que a gente ia fazer no máximo 1 hora, mas a gente vai se empolgando. Eu espero que tenha ajudado vocês, tá? É complicado, é complexo. Traduzir isso é complexo também, não é simples, né? Você tentar traduzir um texto que fale sobre os conceitos lacanianos, tá? Espero que eu tenha conseguido. Possivelmente eu não consegui completamente, né? Certamente, como um ser faltante, eu não consegui completamente. E isso vai trazer a gente aqui a repetição de nos encontrarmos na próxima semana. Né? Foi Então, ótimo, maravilhoso. a gente vai entrar nessa compulsão de repetição aí, para a semana que vem tentar preencher um pouco mais esse desejo de conhecer. E a gente vai nisso, vai sempre assim, tá? Nunca vai ser completo, não vai ser extraordinário, não vai ser a coisa das... Não, vai ser isso aqui, tá? A gente vai junto aqui buscar entender mais, né? Semana que vem a gente vai conversar sobre o capítulo 1. Então, bora ler, tá? Vamos ler o capítulo 1. E aí vamos trazer também aquilo que você entender, tá? Então a gente faz a leitura, né, dessa introdução, desse prefácio, né? A gente termina para já na próxima entrar no 1, né? Já entrar no 1. Se vocês estiverem já adiantando a leitura do capítulo 1, é bom. Sim. Né? Ele é muito denso, né? Muito denso, muita coisa que traz, mas foi maravilhoso. Maravilhoso. Então, adianta, né? Porque aí vocês vão trazendo aquilo que vocês vão vendo, vão pensando sobre o assunto, e a gente enriquece mais aqui com a contribuição de vocês. Pessoal, um grande abraço para vocês. Obrigada, Lúcia. Abraço, querido. É muito bom estar com vocês, é um prazer muito grande estar conhecendo vocês. E prazer espero nosso. que a gente siga aí, né, para a gente entender o sujeito lacaniano. Tá bom? Gente. Tá joia. Boa noite. Abraço. Boa noite, um grande abraço para noite. vocês.